Michael pode mesmo voltar para o futebol brasileiro? O vídeo de hoje do canal do Nicola vai trazer notícias importantes sobre o tema e vai falar também sobre Rogério Ceni. Qual o valor da multa rescisória em caso de demissão? Te atualizo ainda sobre Davi Terans, meio atacante que pertence ao Atlético Paranaense e virou alvo de especulações no Flamengo durante o fim de semana. Para completar tudo sobre Corinthians e Palmeiras que se enfrentam na final do Brasileiro Sub-20, vou te contar ainda sobre as vaias e xingamentos contra Ronaldo Fenômeno no Mineirão, uma série de outros bastidores, mercado e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Ótima segunda-feira e semana para todos vocês. Antes de mais nada, só queria pedir para assistirem ao vídeo até o fim, se curtirem e deixarem like. Outra coisa que eu queria pedir para se inscreverem no canal do Nicola para terem acesso as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais, tudo isso de graça na palma da sua mão, beleza? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet, casa de apostas esportivas que permite a você se dar bem de segunda a segunda. Quer ver? Nessa segunda-feira tem Santos e Goiás, jogo do Campeonato Brasileiro que paga R$ 1,65 pela vitória do Peixe, R$ 3,78 pelo empate e R$ 5,35 em caso de vitória do Goiás. Na terça-feira tem Palmeiras e Atlético Paranaense, partida de volta da semifinal da Libertadores. A vitória do Verdão paga R$ 1,42, o empate paga R$ 4,90 e se der Atlético Paranaense, você vai embolsar R$ 9,00 por cada real apostado. Na quarta-feira, Flamengo e Vélez, outro jogo da Libertadores, vitória rubro-negra pagando R$ 1,35. Já na quinta tem Sul-Americana, São Paulo e Atlético Goianiense, vitória do Tricolor paga R$ 1,45. O empate paga R$ 4,30 e a vitória do Dragão garantindo R$ 7,40. Curtiu, né? Então pega agora mesmo o link que eu vou deixar no comentário fixo, faz seu cadastro na 1xBet e começa a apostar. Só não se esquece de usar o cupom Nicola para ter direito a 100% de bônus no valor do seu depósito. Bora começar o giro de notícias falando sobre o Ibrachina FC. Já ouviu falar? É um clube paulista fundado em 2020 com sede na Moca. Esse time, por enquanto, só participa de categorias de base e tem feito enorme barulho no Campeonato Paulista Sub-15. A equipe comandada pelo Hugo Silva não perdeu e olha que a gente já está na terceira fase da competição. Até aqui são 12 vitórias e 5 empates. É o único invicto ao lado do Santos na competição. O trabalho do Ibrachina tem a ver com Brasil e China. E a ideia é, no futuro não muito distante, também participar das principais competições profissionais, clube que já tem colocado jogadores das categorias de base em bases de times gigantes do futebol brasileiro. Quero falar sobre Robert Renan, zagueiro do Corinthians, não foi titular no jogo contra o Internacional, empate em 2-2, mas viveu uma sensação curiosa. Ele voltou para casa de metrô ao lado de torcedores do Corinthians e ele fez questão de postar comentando e comemorando o fato de ter sido reconhecido por vários outros torcedores do Corinthians enquanto voltava para casa de metrô. Ele inclusive deu as duas camisas a que teve direito para torcedores que o reconheceram. Bora falar também sobre Rafael, lateral direito do Botafogo. Ele voltava nesse final de semana depois de um longo tempo fora. Só que depois de um choque de cabeça que causou um desmaio rápido do atleta, o Rafael precisou ser retirado de campo e, de acordo com o técnico Luiz Castro do Botafogo, pode haver a necessidade de o atleta passar por uma cirurgia, algo parecido com o que aconteceu recentemente com o Vitor Cuesta. Boa recuperação para o Rafael, que ele volte o mais rápido possível. Para fechar o giro de notícias, queria te contar que o Flamengo perdeu 3 jogadores importantes para a próxima rodada. Pedro e Gabigol, os dois centroavantes do time, tomaram o 3º cartão amarelo. Outro que também não enfrenta o Goiás fora de casa é o zagueiro Fabrício Bruno. Esse tomou cartão amarelo, o 3º, no banco de reservas. Boa notícia para quem gosta de futebol na TV, é grande a chance de, a partir de 2023, a Warner reconsiderar a possibilidade de ter um canal para o antigo Esporte Interativo. Você vai lembrar que desde 2018 o Esporte Interativo deixou de ter um canal fixo próprio. Seus jogos são transmitidos no Space e na TNT, enquanto o restante da programação é muito focada na internet e no streaming. Pois saiba que a Warner, recentemente fundida
com a Discovery, analisa a possibilidade de criação de canais em várias partes do mundo, entre elas nos Estados Unidos e no Brasil. Essa decisão será tomada muito em breve e seria a oportunidade de André Henning, Vitor Sérgio Rodrigues, Bruno Formiga, Mauro Betting, entre outros, voltarem a ter um canal para fazer as transmissões de torneios super importantes, como o Campeonato Paulista, com quem a Warner tem contrato até 2025, com a Liga dos Campeões, com quem há contrato até maio de 2024. Tô na torcida para que role sim. Vai ter Corinthians e Palmeiras na final do Campeonato Brasileiro Sub-20. O Palmeiras já havia se classificado depois de eliminar o Atlético Paranaense numa semifinal. A outra foi decidida nesse domingo com nova vitória do Corinthians contra o Flamengo. O Timão já havia vencido por 1-0 em casa e nesse domingo na Gávea voltou a vencer com gol aos 44 do segundo tempo. O autor do gol da classificação foi Pedro Henrique, com a curiosidade de que o Flamengo chegou a perder um pênalti quando o jogo estava empatado em 0-0. Foi o Mateusão quem desperdiçou a sua oportunidade. Com a nova vitória, o Corinthians se classifica para a final com a melhor campanha da competição. Vale a lembrança de que Palmeiras e Corinthians se enfrentam na decisão do Brasileiro Sub-20 em jogo único, marcado para 18 de setembro. Tô curioso para ver o que vai dar nessa história. Você tem palpite? De um lado, Endrick e companhia, do outro, Biro e jogadores do Corinthians em grande fase. O Vasco deve anunciar nas próximas horas Jorginho como seu novo treinador. O ex-comandante do Atlético Goianiense, demitido depois de uma derrota pro Goiás, vai ficar pouco tempo desempregado. Nas últimas horas, avançou um acerto entre ele e Paulo Brax, que é o diretor executivo de futebol da 777. O interesse no Jorginho já havia sido anunciado pelo pessoal da Arena Cruz Maltina. A notícia foi confirmada por mim, ou para mim por uma fonte da 777. Faltavam pequenos detalhes burocráticos na madrugada de domingo para segunda-feira. A tendência é que o Jorginho assine um contrato até dezembro, ou seja, vai ter a oportunidade de comandar o Cruz Maltino nas 10 rodadas que faltam para a Série B do Campeonato Brasileiro. A preocupação do pessoal da 777 diz respeito à inconstância do Vasco, que voltou a ser derrotado nesse fim de semana, derrota por 1-0 para o Brusque. O time é o quarto colocado, tem 4 pontos de vantagem para o Londrina, mas não engrena, especialmente na condição de visitante dos últimos 6 jogos, com 6 derrotas fora de casa. Para piorar, o desempenho defensivo caiu, o time foi vazado em 9 dos últimos 11 jogos e ofensivamente o Vasco também apresenta vários problemas. Agora de notícia exclusiva que envolve o São Paulo. Eu já havia contado para vocês alguns meses atrás que a demissão de Rogério Ceni custaria ao São Paulo o pagamento de 2 salários. Você sabe que recentemente o tricolor estendeu o vínculo do Ceni. O contrato terminaria em dezembro de 2022 e foi prorrogado até dezembro de 2023 numa demonstração do presidente Júlio Casares de que confia no Rogério Ceni. Mas a pressão pela demissão do treinador é grande e tem aumentado conforme os resultados ruins. Você sabe que o São Paulo tem daqui para frente decisão após decisão. Na quinta-feira, confronto contra o Atlético Goianiense, que pode garantir vaga na final da Sul-Americana ou eliminar o São Paulo diante do Atlético Goianiense. No domingo, no Morumbi, confronto contra o Corinthians, Campeonato Brasileiro, e na quarta-feira seguinte, jogo de volta contra o Flamengo pela Copa do Brasil. No pior dos cenários, com eliminação da Sul-Americana na Copa do Brasil e derrota para o Corinthians, a pressão pode ser grande e é aqui que vem a notícia super importante. Nesse novo contrato assinado entre São Paulo e Rogério Ceni, houve uma pequena alteração na multa rescisória. Em caso de dispensa, São Paulo é obrigado a pagar 3 salários para o Rogério Ceni, que ganha R$ 650 mil por mês, embora o pacote, incluindo ele e seus auxiliares técnicos, fique na casa dos 800 mil. Multiplica 800 por 3 e estamos falando de R$ 2.400.000. É essa grana que terá de desembolsar o São Paulo caso decida pela dispensa de Rogério Ceni. É bom lembrar que Júlio Casares, Carlos Belmonte e Rui Costa têm assegurado que não tem qualquer plano para a dispensa do treinador. Hora de falar sobre Ronaldo Fenômeno, que sentiu nesse domingo a sensação de ser hostilizado, xingado, vaiado e muito mais na saída do Mineirão. A curiosidade é que isso ocorre com o Cruzeiro vivendo uma fase espetacular dentro de campo. É bem verdade que nesse domingo só empatou com o Criciúma. Primeiro tropeço do Cruzeiro jogando em casa no Campeonato Brasileiro da Série B. A classificação para a Série A está assegurada, são 9 pontos de vantagem para o vice-líder Bahia e 18 à frente do Londrina, que é hoje o 5º colocado. Mas torcedores do Cruzeiro xingaram o Ronaldo enquanto ele deixava o camarote. A confusão aconteceu cerca de 50 minutos depois da partida terminar.
Ronaldo fez uma hora, estava recebendo convidados, estava curtindo o camarote. Quando ele decidiu sair, muito torcedor do Cruzeiro estava esperando. Seguranças resolveram fazer um cordão de isolamento que foi considerado por torcedores muito grande. E mais do que isso, alguns desses seguranças agiram com brutalidade. Torcedores do Cruzeiro não gostaram e começaram a tirar copos nesses seguranças. Quando o Ronaldo apareceu, ele também foi hostilizado, até porque não deu bola para os torcedores, não fez foto, nem nada disso. Ronaldo queria ir embora, tinha outros compromissos e acabou deixando o Mineirão sem falar com os torcedores. Foram só alguns, é bem verdade, que xingaram e protestaram contra o Ronaldo. Mas chama atenção essa situação de alguém que comprou o clube, está profissionalizando o Cruzeiro e apenas pelo fato de não ter dado atenção e ter tirado fotos, ter sido hostilizado. E você, o que você pensa sobre a história? Ronaldo merece, por tudo que tem feito e a história que ele tem dentro do Cruzeiro, esse tipo de tratamento ou não? Use o espaço para comentários e deixe a sua opinião. Uma das perguntas que eu mais recebo de vocês é sobre o futuro de Michael, atacante ex-Flamengo, comprado em janeiro pelo Al Hilal por 8,5 milhões de dólares, operação que girou na casa dos 10 milhões de dólares com todos os impostos e custos do negócio. Pois bem, o Michael está forçando a barra para voltar ao Brasil. Nesse domingo, por exemplo, o time dele entrou em campo e ele não saiu do banco de reservas. Em sua primeira partida da atual temporada do Campeonato Saudita, ele havia atuado por apenas 7 minutos na vitória contra o Al Fayha. Se dependesse apenas do Michael, a negociação para o retorno dele ao futebol brasileiro teria acontecido antes mesmo do fim da janela de transferências. Você sabe que ninguém no Brasil pode contratá-lo por agora. Mas eu queria repercutir com vocês um novo boato que surgiu durante o fim de semana. A especulação é de que o Michael está disposto a rescindir seu contrato, abrindo mão de tudo que tem a receber daqui até dezembro de 2024, quando se encerra seu vínculo, para facilitar uma negociação. Não há nenhuma chance desse acordo prosperar, ainda que o Michael tenha proposto esse tipo de coisa. É que para o Al Hilal só vai haver compensação financeira e valor nesse negócio se algum clube brasileiro cobrir tudo aquilo que havia sido gasto quando da sua contratação, cerca de 10 milhões de dólares. O Botafogo chegou a oferecer semanas atrás 6 milhões de dólares por 50%. Se você for pensar que o Al Hilal ainda ficaria com outros 50% podendo vendê-lo lá na frente, até poderia ser um bom negócio. Mas o time saudita deixou bem claro que não tem interesse nenhum em facilitar a venda do brasileiro. Até porque o Michael em janeiro demonstrava estar feliz com o salário de 1.100.000 reais por mês a que tem direito por lá. O que aconteceu desde então? O atacante perdeu a mãe e a avó. Ambas morreram e eram duas pessoas super importantes na estabilidade psicológica do atleta. O Michael tem afirmado que não tem conseguido viver bem em relação à adaptação ao país, costumes, cultura e até aos novos companheiros. Mas o Al Hilal segue afirmando que não pretende facilitar sua vinda. Corinthians, São Paulo, Flamengo, Botafogo são alguns dos interessados. Essa novela só vai terminar em janeiro e vai custar bem caro para o clube brasileiro que quiser contratá-lo. Bora fechar o vídeo para falar sobre Davi Terans repercutindo mais um boato que surgiu outro durante o fim de semana. A especulação é de que Terans pode trocar o Atlético Paranaense pelo Flamengo. Para começar, é importante lembrar que não existe nenhuma chance disso acontecer em 2022. A janela de inscrições por aqui já se encerrou e se acontecer vai ficar restrito para 2023, embora ninguém no Flamengo confirma o interesse no meio atacante uruguaio de 28 anos de idade. O que está pegando? O Terans, que havia vivido uma fase bem legal com a camisa do Atlético Paranaense, é inclusive aquele com mais participações em gol. São 11 gols e mais 7 assistências. Ninguém fez tantos gols ou participou tanto com assistências de gols do Atlético Paranaense na atual temporada. Terans perdeu espaço desde a chegada do Felipão. Não é um meia que contribui tanto no momento sem bola e ele acabou perdendo o lugar de titular para o Alex Santana, que inclusive marcou o gol na vitória contra o Palmeiras na terça-feira da semana passada. Terans parece estar incomodado com a condição de reserva e teria sido sugerido para o Flamengo. O Flamengo não confirma negociações e nem especula a possibilidade de contratá-lo. Como eu disse, ninguém pode ser contratado por agora. Os trunfos do Flamengo: além da possibilidade de jogar ao lado de dois companheiros uruguaios, o Arrascaeta e o Varela, o Terans ainda teria a chance de aumentar seus salários. Ele ganha algo na casa dos 350 mil por mês no Atlético Paranaense.
Mas aí vale uma lembrança super importante: o Furacão não costuma facilitar nenhum negócio, especialmente com atletas para clubes brasileiros. Não vejo muita possibilidade desse acordo acontecer, mas prometo ficar de olho e qualquer novidade volto para deixar você bem informado. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês nessa segunda-feira. Quem curtiu o vídeo deixa like, se inscreve no canal, a gente volta à tarde com mais novidades. Tem também programa do Nicola a partir das 7 da noite. Abraço, tchau!